O módulo 23 da frente 2, ângulos na circunferência, como vimos na teoria, tá? Então, nos exercícios de 1 a 3, determine o valor de alfa associando-o às seguintes alternativas. Então, 1, 2, 3, eu vou associar a essas alternativas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para calcular o valor de alfa, eu preciso reconhecer qual tipo de ângulo ele é. Então, olha lá, esse é um ângulo formado por duas retas tangentes. Eu devo chamar esse ângulo de ângulo inscrito. Se ele é um ângulo inscrito, eu tenho como calcular. Então, olha, quando o ângulo é inscrito, eu vou trabalhar com o arco AB dividido por 2. Muito bem. Quem é o arco AB? O arco AB, tá? Ele é formado pelo ângulo inscrito. Então, de A até B, eu tenho um arco de 90, sabendo que arco de circunferência é um pedaço da circunferência. Muito bem. Então, quem é o arco AB? 90 dividido por 2, esse ângulo mede 45 graus. Número 2, a mesma coisa, eu preciso calcular o alfa. Então, olha, o alfa é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo alfa, ele é formado por duas retas tangentes, porém o ponto, tá? É interno à circunferência, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse ângulo, ele recebe o nome de excêntrico interior. Se ele é excêntrico interior, eu tenho uma fórmula para calcular o arco excêntrico interior. Como é que eu calculo? É o arco maior mais o arco menor dividido por 2. Bom, se eu chamei o arco maior de AB, então olha lá, de A até B é o maior arco e de C até D é o menor arco. Então, basta usar a formulazinha, ó. AB 130 mais CD 40 dividido por 2. 130 mais 40, eu tenho 170 graus dividido por 2. O meu alfa passou a ser 85 graus. O número 3. O que eu tenho? Eu tenho o ângulo alfa aqui, ó. Também formado por duas retas tangentes, aliás, duas retas secantes. Então, como esse ângulo recebe o nome? Ele recebe o nome de excêntrico exterior, tá? Como é que eu calculo o ângulo excêntrico exterior? Vai ser o maior ângulo menos o menor dividido por 2. Bom, qual é o maior ângulo? É o 105, vou chamá-lo de AB. Quem é o menor ângulo? O 25, eu vou chamar de D, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar o ângulo? 105 menos 25 dividido por 2. 105 menos 25 vai dar 80. Dividido por 2, o alfa mede 40. Então, olha lá. O primeiro exercício, letra B. O segundo exercício, letra E. E o terceiro exercício é letra A, 40. Muito bem. Exercício número 4. Olha o que ele pede. O quadrilátero ABCD está inscrito numa circunferência. Então, o quadrilátero ABCD está inscrito na circunferência, ou seja, ele está dentro da circunferência. E o ângulo ABC mede 108. Então, vamos ver, ó. O ângulo ABC mede 108. Vamos ver o que ele pede.
a medida do ângulo CDA. Então, ele quer saber essa medida aqui, tá? Então, vamos analisar a situação. Dá para perceber que, se eu pegar e esquecer que existe essa parte do meu exercício aqui, olha, tá? Eu posso muito bem lembrar que esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo inscrito. Da mesma forma, se eu esquecer esse outro aqui, esse ângulo aqui também é um ângulo inscrito, tá? Então, veja bem, eu tenho dois ângulos inscritos, tá? Então, vamos lá, o que que pede? Ele pede o ângulo verdinho, que é x, tá? Se eu tenho esse ângulo aqui, se eu fizer isso aqui, ó, esse ângulo, ele forma esse arco da circunferência aqui, ó, que eu vou pintar de rosa, tá? Muito bem. Esse arco da circunferência. E se eu perceber, o amarelinho, se eu tiver assim, ó, ele forma esse outro pedaço do arco da circunferência, tá? Então, se ele é inscrito, basta usar a formulazinha. Então, ó, pro rosa, tá? Se ele é inscrito, alfa é igual a B dividido por 2. O que é o AB? É o arco que o forma, tá? Ou o arco que é formado por esse ângulo inscrito. Então, ó, o ângulo rosa forma o arco rosa, correto? Então, quem é o alfa? O alfa é o 108. Eu consigo achar o arco AB? Consigo, tá? Então, quem será o arco AB? O arco AB será 2 vezes 108, que resulta em 216. Ou seja, de A até C, tá? Que é o arco rosa, ele mede 216, tá? Tem como achar o valor do verdinho? Tem. Como é que eu vou fazer? A circunferência inteira, seja ela qual for, não é 360? Se eu tiro o rosa, eu acho o verde. Então, eu vou pegar 360 e tirar 216. 360 menos 216 igual a 144. Muito bem, então, ó, a parte verdinha mede 144, tá? Então, agora eu acho x. Como que eu acho x? Esse ângulo verdinho não é formado por esse arco verdinho, tá? Porque ele é inscrito. Então, eu vou pôr lá, ó, alfa vai ser o AB dividido por 2, que para mim é o AC, tá? Então, olha, o alfa é x, o AB é o arco AC. Eu esqueci até de mudar ali, ó. Dividido por 2. Então, vai ser o quê? Quem que é o arco AC? 144. Dividido por 2, eu tenho que o x vale quanto? 72. Tá? Alternativa C. Isso é muito comum, esse tipo de exercício aparecer em provas de vestibular, tá? Veja bem esse próximo agora. Vocês percebem que é semelhante ao anterior, porém um pouquinho mais trabalhoso, claro, tá? Vamos lá. Observe a figura. Suponho que as medidas dos ângulos PSQ, então vamos comigo, ó. PSQ, QSR, QSR e SPR, SPR, assinalados na figura, sejam 45, 18 e 38. Então, olha só, ó. 45 eu vou chamar o rosa, tá? O 18 eu vou chamar o verdinho
tá? E o 38 eu vou chamar de vermelhinho, porque eu não tenho outra cor ali, tá? Ó, vou chamar ele de vermelhinho. Muito bem. O que ele quer? A medida do ângulo PQS. Então, ó, PQS. Ele quer saber essa medida aqui, ó. Eu devia ter deixado vermelho aqui, né, ó. Mas eu quero saber isso aqui, tá? Então, deu para perceber que eu tenho ângulos inscritos? Então, veja só, ó. Esse aqui é um ângulo inscrito, tá? Qual é o arco que o forma? Eu vou pintar da mesma cor, ó. É o segmento, ó, é o arco PQ, tá? Esse verdinho também é inscrito. Qual é o arco que o forma? QR. Correto? Aí, o 38 é o vermelhinho. Qual é o arco que o forma? Esse aqui. Ó, fazer até mais fortinho para vocês verem. Tá? Bom, sabendo disso, para achar esse ângulo, que também é um ângulo inscrito, tá? Eu vou precisar do arco que o forma, que eu vou pintar de preto, ó, que é esse aqui, que eu não tenho nenhum valor deles aí. Então, nós vamos achar um por um, tá? Então, ó, item 1, o que eu vou trabalhar? Com o ângulo PSQ, ó, PSQ, o rosa. Então, eu estou no ângulo PSQ. Quanto ele mede? 45 graus. Se ele é um ângulo inscrito, eu consigo achar o arco que o forma. Como? Alfa é igual a AB dividido por 2, é a formulazinha. Quem que é o alfa para mim? É o rosa, 45. Quem que é o arco que o forma? Eu chamei de AB na fórmula, mas aqui no exercício é o PQ, dividido por 2. Então, extremos e meios, eu posso dizer que o arco PQ mede 90 graus, correto? Então, mede 90, né? 90. Então, eu vou chamar isso aqui de 90. Muito bem. Seguindo, eu tenho agora o ângulo laranja, aliás, verde. Então, ó, item 2. Eu vou trabalhar com quem? O QSR. Quanto mede o ângulo QSR? Mede 18. Ele é um ângulo inscrito. Como é que eu calculo? Alfa é igual ao arco AB dividido por 2. Quem é o alfa? 18 graus. Quem é o arco AB? Para mim está representado por QR, dividido por 2. Então, eu posso dizer que o arco QR, 18 vezes 2, 36. Então, já achei o verde, 36. Falta achar o vermelho. O vermelho, ele é formado por esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo também é inscrito, tá? Então, alfa, quem que eu vou usar agora? RPS, que mede 38 graus, tá? Se ele é um inscrito, vale. Alfa é o arco AB dividido por 2. O arco, para mim, nesse caso, vale 38. O arco AB está representado por SR ou RS, dividido por 2, então eu tenho que o arco RS vale 2 vezes 38, 76. Então, eu sei que o vermelhinho aqui mede 76. Muito bem, eu preciso agora achar o arco PS para poder achar, olha lá, ó, o ângulo que o forma. Só que eu sei que isso aqui também é inscrito, vale a mesma fórmula. Mas como é que eu vou achar esse arco? Eu vou pensar como, ó.
A circunferência toda é 36, 360. Se eu pegar 360 e tirar esses 3, eu acho o pretinho. Então, vamos somar primeiro esses 3. Então, olha, quem que eu vou somar? O arco PQ mais o arco QR mais o arco RS, tá? Se eu somar os 3, eu tenho 90 mais 36 mais 76, que vai resultar em 202, tá? Mas aí, eu quero saber o preto. O que que eu vou fazer? 360 menos 202. 360 menos 202, eu tenho aqui que ele vai valer 158. Agora, eu consigo achar o ângulo X, tá? Então, ó, vou fazer aqui. Quem que é o ângulo X? Ele é inscrito, tá? É o arco AB dividido por 2. Mas quem é o arco AB? Quem que é o ângulo? É o X. Quem que é o arco AB? É o PS que eu achei, que é o 158. Dividido por 2, o meu ângulo X passou a ser 79 graus. Alternativa C. E agora, o último exercício desta aula vamos ver o que pede o exercício, para analisar o que ele pede. Ele diz assim, ó, ABCD são vértices consecutivos de um hexágono regular. Primeiro, quando eu falo em hexágono, a primeira coisa que eu vou fazer, o hexágono, como já sabem, tem 6 lados, tá? Então, eu sei que eu vou desenhar aí um polígono inscrito de 6 lados. Ó, tem maneira de traçar isso geometricamente, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer no olhômetro, tá? Ó, então, eu tenho uma, né? Aqui, ó, se eu pegar o 180 e dividir em 3 partes, aqui e aqui, 6 partes. Então, eu tenho um hexágono inscrito nessa circunferência. Então, vou desenhar o hexágono aqui, ó. 6 lados, tá? O certo é pegar isso aqui com compasso e régua e traçar, tá? Agora, isso aqui não importa, tá? O que importa para nós é o cálculo, tá? Nós vamos no olhômetro mesmo, que é o mais adequado aqui, o mais indicado, tá? Então, olha lá, eu tenho um hexágono, essa figura de 6 lados que está inserida, né, na circunferência. Muito bem. O que mais ele fala? ABCD são vértices consecutivos desse hexágono. O que são vértices consecutivos? Um após o outro. Então, vou chamar isso aqui de A, de B, de C e de D, tá? Então, eu sei que tem o E e tem o F, tá? Mas o que importa é esses 4 aí. A medida em graus de um dos ângulos formados pelas diagonais AC e BD é. Então, ele está falando de diagonal. O que é diagonal? É o segmento que vai de um vértice ao vértice oposto. Eu sei a maneira de calcular a diagonal, tá? Mas vamos lá. Ele quer a diagonal AC, que é essa aqui. Qual outra? Diagonal. E BD, esta aqui. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo assim, ó, a medida em graus de um dos ângulos formados por essa diagonal. Então, veja só, ó, essas duas diagonais formam 4 ângulos. Ele está falando um dos ângulos. Então, eu vou dizer que
é esse ângulo aqui, ó. Tá? Vou chamá-lo de alfa, de teta, o que eu quiser. Muito bem. Independente da circunferência, independente do hexágono, independente do que acontecer aí, do que o exercício falou. Olhando, ó, o visual dele, eu tenho duas secantes, tá? E eu tenho um ângulo interno. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele é chamado de excêntrico interior. Então, existe fórmula para se calcular o excêntrico interior, correto? Então, como é que eu calculo o excêntrico interior? Alfa é igual ao arco maior mais o arco menor dividido por 2. Muito bem. Porém, eu não tenho nem o arco maior e nem o arco menor, tá? Quem que é o arco maior? O arco maior é o AD. Quem que é o arco menor? É o arco BC. Então, olha, vou fazer para vocês aqui, ó. Em relação a ele, ó. O arco menor é o BC e o arco maior é o AD. Tá? Então, eu preciso achar o valor disso aí, tá? Bom, como é que eu vou pensar nisso aí? Como é que eu vou chegar ao valor desse arco, tá? Eu estou trabalhando com um hexágono. Eu sei que o hexágono é uma figura geométrica que tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, eu consigo achar o ângulo central. O que é o ângulo central? É o ângulo que é unido, ó, pelos vértices, tá, ó? Olha lá. Se eu achar esse ângulo aqui, eu acho esse arco aqui, tá? Então, eu vou dizer que o ângulo θ, que é o pretinho, tá? É um ângulo chamado de central, tá? E o ângulo central, eu sei que, tá? É formado, ele vale o arco que o forma, tá? Porém, eu não consegui ainda achar o arco que o forma. Como é que eu vou achar o arco que o forma? Ele não inseriu um hexágono aqui dentro? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a circunferência e dividir em 6 partes. Se eu dividir por 6, eu acho o valor de um arco, tá? Então, olha, 360 dividido por 6, eu sei que vai dar 60 graus. E se o arco central é o valor do arco que o forma, se o ângulo central é o valor do arco que o forma, portanto, ó, BC será 60. Correto? Mas quanto vai ser o AD, então? Quantos arcos ele tem, ó? 1, 2 e 3, ó. 1, 2, 3. Então, 3 vezes 6, 18. Então, esse arco aqui, maior, terá o valor de 180. Então, achei o AB e achei o CD, ou seja, achei o maior e o menor. Então, agora eu termino, ó. Quem que é o arco, o ângulo alfa, que é o excêntrico interior? É o arco maior, que é 180, mais o arco menor, que é 60, dividido por 2. Então, vai ser o quê? 240 dividido por 2, o excêntrico interior será quanto? 120. A alternativa D.